Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. Que bom que você está com a gente. Se você puder, abra a Bíblia, eu quero ler com você agora o texto que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19. E eu vou te mostrar por que esse texto é poderoso demais. Vamos lá? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus diz, tudo que vocês ligarem na terra, e queridos, tudo é tudo. Então nessa manhã, para que a gente inicie esse tempo de culto, eu quero orar e declarar sobre a nossa vida, minha vida, sua vida e de tantos que nos cercam, a palavra e a bênção de Deus. Vamos orar? Pai, sobre todas essas coisas nós queremos pedir a Tua bênção. Sobre conversões, Senhor, nós declaramos nesse lugar conversões, vidas que se entregam ao Senhor, famílias que são restauradas inteiras na Tua presença pela Tua palavra. Senhor, nós abençoamos as crianças, os nossos filhos, aqueles que já nasceram e aqueles que ainda nascerão. Senhor, nós glorificamos a unidade da Tua igreja nesse lugar que se reúne para Te adorar, para Te encontrar e para aprender a Tua palavra. Senhor, nós também agradecemos por todos aqueles que têm entregue as suas vidas, reconhecido o seu pecado e recebido ao Senhor como Senhor e Salvador. Todas essas coisas nós ligamos no céu e na terra agora, pela Tua palavra e em Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos. Queridos, a palavra de Deus diz em João 3,16, um versículo famoso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que resume todo o Evangelho, né? É o amor de Deus sendo manifestado de maneira infinita e gloriosa. E além disso, o que a gente pode aprender nesse único versículo? Deus amou de tal maneira, a motivação de Deus ao dar foi o amor. E essa deve ser a nossa também. Deus deu, o amor de Deus se tornou em uma atitude de doação. Ele deu, não apenas deu, Ele deu o seu único e precioso Filho, né? Ele deu o melhor que Ele tinha. E essa também deve ser a nossa atitude. E Deus deu por um motivo específico, que foi recuperar a humanidade e dar a salvação. O ato de dar, como gesto profundo de amor e fé vigorosa, é a chave para as nossas vidas. E Deus, Ele deu sacrificialmente. Foi o único Filho, foi um sacrifício. E eu quero te falar, o plano de Deus sempre funciona. Então, aprendendo com esse versículo, eu quero que você separe o seu dízimo, a sua oferta nesse momento de fidelidade e generosidade. Pai, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo e que cada pessoa possa
se derramar, assim como o Senhor deu o seu único filho, que nós possamos entregar aquilo que é de mais precioso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite Nova Estação, boa noite família Nova Estação. Tudo bem? Fique de pé, vamos começar o nosso culto. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu não vou cantar, gente, pode ficar tranquilos. Não vou. Acho que isso nunca vai acontecer aqui. Melhor para vocês. Mas a gente vai começar o nosso culto num formato diferente. Nós vamos começar com a ministração, depois nós vamos ter a adoração. Mas fica tranquilo, não precisa acelerar o coração, isso não vai ser sempre, tá? Hoje a gente vai fazer isso, tá? Não vai ser esse formato sempre, todos os domingos. Domingo que vem a gente volta no nosso formato normal, fica tranquilo, fica em paz, relaxa. Mas vamos orar colocando diante de Deus tudo que nós vamos viver aqui nessa noite. Porque independente de formato, independente da ordem das coisas, a presença dele aqui é o mais importante para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, se coloque diante de Deus. Ó Pai, estamos diante do Senhor, Pai. Estamos diante da sua presença, Pai. Nos entregamos aqui nessa noite, Pai, para buscar mais do Senhor, para buscar mais dos seus desígnios, para buscar mais do que o Senhor tem para nós, Deus. Nos entregamos aqui como sacrifícios, Pai. Entregamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo no seu altar e pedimos para que o Senhor venha nos falar, Pai. Fala conosco, trabalha em nós, nos ensina, nos dê sabedoria do Senhor, nos dê direção, mas acima de tudo, nos encha da sua presença, nos encha do seu Espírito, Pai. Pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós o seu Espírito Santo nessa noite, Pai. Que Ele venha nos convencer, que Ele venha nos ensinar, que Ele venha nos falar e que a sua presença faça maravilhas, prodígios e sinais em nossas vidas, em nosso meio. Em nome de Jesus, nos consagramos e consagramos esse culto ao Senhor, Pai. Esteja à vontade entre nós. Esse culto é para o Senhor. Esse culto tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, não vai dormir, que tem louvor ainda. Pode se sentar. A gente está na série Adore, né? É o nosso terceiro domingo da nossa série Adore. Eu queria que o pessoal acendesse um pouquinho a luz do culto, do nosso salão. E nessa série Adore, a gente teve duas ministrações já, que o pastor Hugo trouxe o tabernáculo de Moisés para vocês, falou um pouquinho sobre aquele caminho para chegarmos à adoração, para chegarmos à presença de Deus, que a gente pode percorrer. Quem estava aqui, levanta sua mão. Bastante gente. Se você não estava, tem no YouTube, você pode buscar lá e entender um pouco mais sobre isso. É importante você entender aquele caminho. É um caminho que não é só para aquele tempo, é um caminho que é para os nossos dias. Inclusive, a gente vai fazer um pouquinho de relação com isso hoje. Depois a pastora Ana Paula trouxe a mensagem que falou, será que adoração é só música? Ou será que tem algo além? Ou pelo contrário, será que o nosso viver não pode ser uma adoração, além de vir aqui cantar, ou de adorar cantando com músicas? Então ela falou um pouco sobre isso, mas ela não falou só sobre isso, ela falou que mais importante do que adorar é como adorar e quem adorar. A pastora Ana Paula trouxe conceitos sobre isso e fez a gente entender um pouco mais. Peraí, quem que eu adoro? Que relação que eu tenho com esse Deus em que eu adoro e que eu tenho a minha vida entregue? Ana Paula, ela trouxe algo, ela falou algo que mexeu muito no meu coração.
Nós nascemos para adorar. Se nós não adoramos a Deus, com certeza nós adoramos outras coisas, ou outra coisa. Não tem como, nós nascemos com isso, nós carregamos isso. E hoje o nosso tema tem a ver com o coração, tem a ver com algo interno, tem a ver com um coração de adorador. Como é que é um coração de alguém que adora, de alguém que vive em adoração, de alguém que percorreu o caminho para chegar na presença de Deus? Como é que é esse coração? Para a gente entender um pouco sobre isso, eu busquei alguém que a Bíblia nos mostra ser o homem segundo o coração de Deus. Quem é o homem que a Bíblia fala que é o homem segundo o coração de Deus? Davi. Então, com ele, com a história dele, eu busquei algo. Deus falou ao meu coração sobre isso. Eu queria compartilhar, eu quero compartilhar, porque eu entendo e eu creio que hoje nós estamos aqui para sentir a presença dele e para ser tocado de maneira sobrenatural por um Deus vivo, por um Deus que não resiste a um coração quebrantado que o adora. Amém? Vamos abrir comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 16. A gente vai ler até o versículo 36. Então a gente vai ler bastante. Queria que você ficasse comigo. Quem está com o celular, quem está com a Bíblia no papel, abre aí 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 1. Então vamos lá, fica comigo, não se dispersa não. Muito importante, quando a gente coloca o louvor primeiro no nosso culto, a gente adora antes, a gente se movimenta, é muito bom. E por que a gente põe o louvor antes? Justamente para a gente percorrer aquele caminho que o pastor Hugo trouxe aqui sobre o tabernáculo. A gente se coloca diante de Deus, a gente busca Ele, a gente engrandece o nome dEle, a gente se entrega a Ele, aí a gente se volta para a mensagem, para a palavra que Deus tem para nós, e aí a gente fecha com a mensagem de Deus. Hoje o nosso culto está voltado para a adoração. A mensagem que Deus trouxe hoje para a sua vida é voltado para a adoração. Nós vamos adorar depois, mas com o coração de adorador. Amém? Versículo 1. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semarimote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Vou parar um pouquinho aí. A Bíblia mostra aqui, pela primeira vez, alguém usando a música, os levitas adorando a Deus com a música, com cântico, com instrumentos. Pela primeira vez, algo é extravasado ali. Vocês lembram quando a pastora Ana Paula falou que adorar com a música é você extravasar algo interno? Algo que você já vive, já tem vivido no seu dia a dia. Aí você extravasa com a música. Pela primeira vez, Davi propõe isso. Davi dá essa direção para usar aquilo que foi criado por Deus, não por Davi, mas para adorar a Ele, a Deus. E aí ele continua dando uma direção de como fazer isso. É por isso que muitas vezes num louvor a gente usa salmos de Davi. A gente começa um culto com salmo de Davi, porque dentro das palavras de Davi havia muita profundidade.
havia muita proximidade, havia tudo que nós podemos viver e que nós, às vezes, a gente precisa viver. Nós vivemos coisas profundas, você passa por coisas profundas e eu também passo. Davi entendia essa profundidade e entendia que o lugar da presença era um lugar que nós precisávamos habitar. Então ele continua falando: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Continue, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Olha a profundidade disso. Olha o quanto que ele ensina sobre louvor aqui, sobre como a gente adorar, de que forma a gente adorar. Firmou o mundo e este não se abalará, que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: ó Senhor, o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúna-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do seu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, ó Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então o povo exclamou: amém, louvado seja Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Amém. Davi traz aqui um caminho, e Davi mostra esse caminho. Mas no começo do capítulo, ele traz algumas coisas que ele carregava. Ele traz algumas coisas que o homem, segundo o coração de Deus, carregava na vida, no viver. Porque nós temos um momento de louvor aqui do nosso culto. Quando nós chegamos, a gente tem um momento que a gente adora a Deus, a gente louva a Deus. E a gente pode fazer isso com as nossas vidas, como a gente aprendeu. Mas de que forma? Será que somente eu venho aqui e canto músicas? E eu dou pirueta, eu canto de uma forma diferente, bato palma e faço isso, faço... Será que isso é o mais importante? Ou o que nós carregamos, ou o que está dentro de nós é o mais importante? Que coração é esse? Que viver é esse? Então o que ele começa aqui falando? Eles trouxeram a arca de Deus e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. A primeira coisa que eu queria deixar para vocês é que Davi,
ele era obstinado pela presença de Deus. Obstinado pela presença de Deus. Então a primeira coisa que ele faz, depois de ser rei, é trazer a arca. A arca estava esquecida no reinado de Saul, o rei que antecedeu a Davi. A arca estava... O que era a arca, como a gente aprendeu? A presença de Deus. A arca estava esquecida. A primeira coisa que Davi faz é, vamos atrás da arca. Ele traz a arca de volta. Ele constrói uma tenda para abrigar a arca. Mas a primeira coisa que ele faz é trazer. Por que ele faz isso? Salmo 132, versículo do 3 ao 5, diz o seguinte: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Ele faz isso porque ele era obstinado pela presença de Deus. Esse salmo não é de Davi, mas faz referência a Davi. De um homem que era obstinado pela presença, e que não iria descansar, e que não iria dormir. A gente vai para casa, e o que mais a gente quer, daqui algumas horas, é dormir, porque amanhã a gente tem algo para fazer. Ele não iria dormir, ele era obstinado pela presença de Deus, e ele buscava isso. É por isso que ele começa aqui o seu reinado fazendo o quê? Vamos atrás da arca. Vamos atrás da presença. A arca precisa estar aqui. A arca precisa estar em nosso meio. E a presença de Deus é o mais importante. Então, Davi resgata a arca esquecida. Se você for ler anteriormente, você vai ver isso daí. Você vai entender até melhor. E o que mais ele faz? Davi reestabelece a comunhão. O que fala aqui, ó? E ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Com tudo isso que Davi estava fazendo, com a construção com a tenda de Davi, que era um local para a arca, Davi, o que ele estava fazendo ali? Ele estava restabelecendo uma comunhão com a presença de Deus, uma comunhão das pessoas com a presença de Deus. Porque a tenda de Davi, a qual ele trouxe a arca, era uma tenda em que as pessoas tinham acesso à presença de Deus. Não era uma tenda como o templo de Moisés, onde a presença de Deus era um local para o sumo sacerdote entrar uma vez por ano. A tenda de Davi era um local onde que a arca estava, a presença de Deus estava e todos podiam acessar essa presença. Então Davi aqui mostra claramente e direciona as pessoas, olha, a gente precisa resgatar a comunhão com a presença de Deus. A gente precisa resgatar isso. A presença de Deus precisa ser algo que eu percebo, que eu desejo e que é comum. É comum na minha vida. Não é algo distinto e distante. O que mais que Davi fala aqui nesse texto? Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. O que Davi mostra aqui, e ele faz aqui, ele abençoa aquelas pessoas. Ele não só mostra algo com relação a você restabelecer uma comunhão com a presença de Deus, mas ele a abençoa. Por que ele faz isso? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: Samuel então apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Davi foi ungido. Davi foi abençoado por alguém. Davi recebeu uma direção e uma unção. E ficou cheio da presença de Deus dali para frente. E o que ele propõe aqui é exatamente isso. Ele abençoa, ele declara sobre aquelas pessoas a presença de Deus. É isso que ele faz. É isso que ele está propondo ali. E por que ele faz isso também? Porque o que estava por fora era algo superficial. Davi, o que 1 Samuel 16, versículo 7 fala? Não considere a sua aparência nem sua altura,
pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Deus está rejeitando Saul, o antigo rei, e está declarando que ele já tinha escolhido Davi, o que ele fala aqui? Olha, não olha para a sua aparência, mas olha para o seu coração. Porque Deus não vê como o homem, ele vê o coração. Então, o que Davi está reestabelecendo ali na comunhão e abençoando olha, esquece as aparências, esquece a casca. A gente está buscando algo interno, algo profundo. É sobre isso, é sobre você entender que há uma unção sobre a vida, sobre aquele que é escolhido. O que mais que tem aqui? Que ele, além de abençoar, ele deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher. Davi traz presentes. Davi apresenta algo que tem a ver com presentes. Quando você se aproxima da presença de Deus, quando você se apropria da presença de Deus, você recebe presentes. Presentes imensuráveis, incontáveis. A presença de Deus, ao mesmo tempo que ela arranca de você e te cura e te transforma, ela te dá algo. Ela te entrega presentes. Você não só é lavado, é purificado, mas como ele troca. Ele troca o seu coração. Ele tira um coração e coloca outro. Ele muda a sua história. Ele pega uma história e apresenta outra. Deus nunca deixa de entregar algo. As vitórias de Davi, ele conhecia as vitórias. Ele se apropriou das vitórias que Deus deu a ele. E o que ele está mostrando para aquele povo é, olha, a presença de Deus, dentro da presença há presentes. Se prepare para receber. 1 Samuel capítulo 17, versículo 47 diz o seguinte: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi reconhecia que a vitória não era pelas mãos dele, que a vitória era presente de Deus, que a vitória vinha através de uma presença de Deus na vida dele. Davi sabia disso, ele vivia isso. E é por isso que ele deixava isso, e queria deixar isso para os que estavam ali. O que mais que Davi fez? Davi nomeou, versículo 4, alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Davi designou, Davi nomeou, Davi direcionou as pessoas. O que aconteceu com Davi na vida dele? Davi tinha irmãos, Davi tinha muitas pessoas que poderiam ser escolhidas e designadas para fazer o que ele fez. Mas ele foi escolhido. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Davi foi escolhido. E o que ele estava fazendo ali? Ele estava designando as pessoas. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você foi escolhido para isso. Davi estava apresentando aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele vivia. E vivia onde? Na presença de Deus. Nessa presença, você começa a entender que você foi designado para alguma coisa. E o que tudo isso que Davi apresenta aqui tem a ver com as nossas vidas hoje? Como que nós chegamos diante de Deus, diante da presença dEle? O que representa em nossas vidas a presença dEle? A presença de Deus, que presença? A presença dEle, o toque dEle, o sentir algo inexplicável. O que representa isso para as igrejas? Davi construía ali uma tenda, uma simples tenda. Hoje nós temos estruturas maravilhosas,
cheias de ferramentas, tem telão, tem projeção, dá para passar vídeo, tem instrumentos maravilhosos aqui, tem uma cadeira confortável, tem um ambiente climatizado, e quando não fica muito ou pouco, a gente já fica mal. Se está muito frio, a gente já se incomoda, se está muito calor, a gente se incomoda também. A gente tem tudo de bom. Mas o que Davi está mostrando ali, e que é uma denúncia para nós, que vivemos os dias de hoje, há a presença de Deus em nós, há a presença de Deus em nosso templo, há a presença de Deus em tanta coisa legal, bonita e que bom, em tanta tecnologia, mas há a presença. Existem pessoas obstinadas pela essa presença. Existem pessoas que querem não ver a hora da hora do culto, porque precisam estar na presença dele. Ou querem simplesmente estar com pessoas. Porque o que acontecia antes? A arca estava esquecida. As pessoas se reuniam no templo para se encontrar. Para encontrar uns aos outros. E aquilo era importante. As músicas, a comunhão, o louvor, essa música é legal, aquela música não. Aquela palavra foi boa, aquela outra não. Mas o que ele mostra ali é que havia algo que era mais importante. Como é que nós vivemos? Como é que a igreja de Cristo hoje vive? O que é mais importante aqui? Quando nós chegamos aqui. O que é mais importante em nossas vidas? Será que a igreja de Cristo transborda, é transbordante? Será que todos nós chegamos e saímos daqui transbordando algo? Transbordando algo, transbordando vida, transbordando cura, transbordando perdão, ao ponto das pessoas, não, peraí, tem algo escorrendo dele, deixa eu ver o que está escorrendo, que é muito. Será que a igreja de Cristo hoje, a igreja nomeada de Cristo, ela transborda cura interior, são pessoas resolvidas, são pessoas que não têm amargura, são pessoas que não geram filhos com dificuldades, muitas vezes, crianças que não têm sementes, adolescentes que não foram semeados. Como é que está essa igreja? Porque quando eu entendo da presença, eu passo a viver de forma diferente em diversas coisas. Vocês veem isso? Vocês veem uma igreja curada, transbordante, que perdoa, que se expressa com amor, que não julga, que mostra que, nossa, que lugar que esse cara está, não é o mesmo lugar que eu, porque olha o que ele fez. Ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele deu graças. Que lugar que esse cara está. Porque eu não acredito. Tinha que reclamar, sabe? Faltou isso, faltou aquilo. Que lugar que ele está? Será que nós vivemos assim? Que lugar é esse? É o lugar da presença. É o lugar transbordante. É o lugar do homem e da mulher, segundo o coração de Deus. Aquele que não se importa com mais nada, a não ser o descansar de Deus sobre a sua vida. Qual a vontade de Deus? Quanto que nós sabemos, nos perguntamos, nos perturbamos em saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Ele quer para mim? Você já se perguntou? Você já se fez essa pergunta? Ou melhor, você tem essa resposta? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E eu não sei.
Não tenho essa resposta. Mas eu sei de um lugar onde você vai encontrar essa resposta. Esse lugar é o lugar da presença de Deus. Sabe por que eu sei que é isso? Porque se você for ler Gênesis, desde a criação, ele fala da presença dele. A presença dele pairava. A presença dele estava com Adão, antes de eles caírem. A presença dele, no 7º dia, onde há o descanso de Deus, não há um descanso para a gente como, estava cansado, então ele foi até o 6º dia e no 7º dia ele descansou porque a gente precisa descansar. E aí a gente justifica os nossos descansos, né? O descanso de Deus representa um descansar de Deus sobre a terra, sobre a criação. Sabe quando você faz uma massa de pão e você deixa a massa para descansar? Quem já fez isso? Ela tem, a gente tem um mestre aqui, né? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige aí, fala que não. Mas você deixa ela para descansar. É importante aquele tempo, aquele descanso. Exatamente isso que a criação fala, que Deus descansou sobre a criação. A presença dele estava sobre tudo que ele criou. É desejo de Deus que nós estejamos na presença dele. É desejo dele. Sempre foi. E é esse lugar que pode fazer diferença em nossas vidas. É esse lugar que pode fazer nossas vidas transbordantes. É esse lugar que pode nos fazer homens e mulheres segundo o coração dele. É esse lugar que pode nos fazer homens e mulheres de corações de adoradores. Amém? E como que isso na prática? Como que a gente pode viver isso na prática? Como que um coração de adorador nos move, ou pode nos mover? Na prática do viver. Vamos para a prática? A primeira coisa é que não tem formato para você chegar a isso. Não tem olha, eu estou estudando, né, bastante, eu estou me purificando para eu chegar ao coração de adorador, para eu chegar a um coração de alguém que vive na presença de Deus. Mas eu não cheguei ainda, calma que eu vou chegar. Ainda não estou preparado para isso. Ainda não estou preparado para sentir a presença de Deus. Preciso me purificar. Não. Não tem um formato. O lugar da presença é do jeito que você está. Você chega à presença de Deus do jeito que você está. O filho pródigo mostra muito isso. Ele volta para o pai do jeito que ele estava. E na presença do pai, ele é transformado. Ele é limpo. É trocado as suas vestes, é dado um anel no seu dedo. Então venha como você estiver na presença dele. Que na presença dele você vai ser lavado, purificado, transformado. E o que Deus quiser. É dessa forma. Não se afaste, não deixe para amanhã, é para hoje. É para o dia de hoje. É para ontem, na verdade. O lugar da presença é um lugar quando o nosso viver nada é mais importante. Quando eu entendo que nada é mais importante que a presença de Deus, eu começo a viver como alguém que tem um coração de adorador. Nada é mais importante. O meu trabalho não é o mais importante. A minha esposa não é a mais importante. O meu filho não é o mais importante. O meu sucesso não é mais importante. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Então, quando eu acordar, eu posso estar onde eu estiver, desde que eu esteja na presença dEle. Eu posso fazer o que eu fizer, meu trabalho, faço isso, faço aquilo, cada um tem. Não importa o que você faz, desde que a presença de Deus seja o mais importante na sua vida, porque ela vai te conduzir por um caminho diferente. Você vai expressar algo diferente quando ela for o mais importante. Um coração adorador coloca ela como mais importante. Não é o time de futebol. Não é o sucesso, não são os likes. Nossa, não teve like. Que triste. Não. Não é isso que muda a sua vida. O que muda a sua vida é eu estar na presença ou não. Porque se você estiver na presença, mesmo que algo ruim aconteça, você tem alguém que vai estar com você, aonde você estiver.
Todas as outras coisas, elas são influenciadas, mas a presença de Deus não influencia. Há uma promessa aqui. Não é uma promessa, e que inclusive Davi nos traz, porque, como eu falei, ele era profundo. Não é um lugar onde nada de ruim vai acontecer. É um lugar onde a presença dele jamais vai nos deixar. Mesmo que você ande por caminhos ruins, ele jamais vai deixar você. E vai estar com você, aonde estiver. Aliás, talvez nos momentos mais difíceis, é onde a nossa adoração vai ser mais profunda. O que mais? Quando você é obstinado, como eu falei anteriormente, pela presença. O que move o seu coração é só isso. Você dorme pensando nisso. O que está faltando? Sabe? Você acorda pensando nisso. O que Davi vivia? Ele dormia pensando e acordava pensando. Aquilo influenciava as ações dele. E quando não influenciou, ele caiu. Ele sofreu as consequências, ele se arrependeu e ele voltou para a presença. Nada te direciona mais, nada te chama mais atenção do que estar junto com ele, na comunhão com Deus. A comunhão com as pessoas é importante, mas a comunhão com ele é mais importante ainda. Que quando eu estou com ele, eu consigo ser Deus para você junto com você. E você ser Deus para mim. Quando eu estou com Deus, eu consigo abençoar você e transbordar algo que vai abençoar a sua vida. Quando eu não estou com Deus, eu vou entregar para você algo meu. Que mais? Não consigo viver. Quando você não consegue viver sem a comunhão com Ele. Quem já esteve na presença, quem já sentiu a presença de Deus e não consegue mais viver sem a presença dEle? Quando você se afasta, você fala, não, está faltando algo. Há um vazio, porque você já sentiu a presença dEle na sua vida. Você já sentiu um toque. Não negue, não busque outras coisas. Não busque se preencher com outras coisas. Não busque se preencher com outras coisas que chamam a sua atenção e que podem focar a sua vida. Como eu falei, trabalho e tal. Hábitos, vícios que podem alimentar uma adoração a algo que não é o Deus e que podem alimentar esse vazio que é preenchido somente na presença dEle. Não é sobre isso. Um coração adorador, ele não consegue viver longe da presença. Falta algo. A gente traduz isso de formas diferentes muitas vezes. A gente se torna pessoas insaciáveis muitas vezes. Sabe? Nada é suficiente para nós. Mas não é sobre isso. Quando eu era um pouco mais jovem, porque eu ainda sou jovem, né? Eu tinha mais ou menos os seus 18 anos. Então, assim, tinha acabado de tirar a habilitação. E os meus amigos tinham alguns compraram o carro, outros usavam o carro da mãe, outros não usavam nenhum, né? Iam de carona e estava tudo bem, eu ia de carona. Mas alguns tinham uma Saveiro na época. Quem é um pouco mais, que é jovem ainda, mas um pouco mais velho, né? Vai lembrar de uma Saveiro que o modelo era a Saveiro Super Surf. Quem lembra da Saveiro Super Surf? Era legal, né? Era bem legal a Saveiro Super Surf. Porque ela vinha com máscara negra, ela vinha com banco de couro, ela vinha... era bem legal. E chamou minha atenção, né? E eu falei, nossa, eu queria tanto, eu sonhava com a Saveiro. Né? Literalmente, eu sonhei que meu pai estava estava indo na concessionária para mim, chegando lá, me entregando a chave e tal, beleza. Até que um dia aquilo me alimentou tanto, e eu fiquei tão obstinado por isso, que eu achava que meu pai ia dar, não sei por quê, né? Até que um dia eu falei para ele, então, pai, vamos lá, né, na concessionária e tal. Ele olhou para mim e falou, viu, eu não sei, você acha que eu vou dar esse carro para você? Eu não comprei esse carro nem para mim. Você está ficando louco? Sabe quando você recebe um balde de água fria com gelo no meio?
aquilo me colocou no chão, me destruiu, porque havia uma esperança em mim. Eu não sei porquê. Talvez porque eu estava obstinado por aquilo. Aquilo me movia. Eu pensava só naquilo. E um balde de geografia foi jogado. Beleza, me recuperei, né? Me refiz. Não tive essa saveiro, não comprei e tal. Beleza, passou-se um ano e meio, mais ou menos. Dentre esse 1 ano e meio, eu me converti. Eu conhecia Jesus. Né? E aí eu tive a oportunidade de comprar um carro. Não estou contando bem, sabe? Eu me converti, aí eu pude comprar um carro. Não tem nada a ver com isso, gente. Não é sobre isso. É sobre outra coisa. Aí eu tive a oportunidade de comprar tal. E aí eu lembrei da Saveiro. Falei, nossa, agora pode ser, né? Aquilo. Legal, né? Realizar aquele sonho e tal. Aí um amigo, irmão, né? Que me discipulava naquele momento, falou assim, olha, legal, muito bom. Nossa, bonito pra caramba, ele falou. Só que você não vai conseguir levar as pessoas para a igreja, né, uma Saveiro. Você vai levar você, a Natália, só isso, né? Se tiver que levar alguém, dá carona para alguém. Alguém que você está falando de Jesus, você não vai conseguir, né? Aí eu falei, nossa, primeiro foi outro baldezinho, né, de água morna. Só que ao mesmo tempo que eu recebi esse balde, eu fui para um outro lugar. Eu falei assim, não, verdade. Vai ficar para depois, ou vai ficar para algum dia, sei lá. Mas não vai ser para agora, porque agora eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro que eu consiga levar alguém. E eu comprei um carro que eu conseguia levar. Não levei tantas pessoas assim, né? Dei algumas caronas, mas acima de tudo, o que me movia ali, o que governava a minha vida era algo diferente. Quando eu não conhecia a presença de Deus, o que movimentava era a mim mesmo. Eu governava a minha vida. Eu tinha os meus desejos. Somente. Só isso. E as minhas decisões eram em cima daquilo. Quando eu conheci a presença de Deus, algo começou a governar a minha vida. E as minhas decisões eram influenciadas, porque começou a haver um coração diferente. Um coração adorador. Um coração de alguém que conheceu uma presença. Conhecer algo que vai além de um carro bonito, de um carro legal, diferente, da moda, vai muito além. É algo que tem a ver com eternidade, de eternidade a eternidade. Porque levar alguém à igreja tem a ver com eternidade. Tem a ver com levar alguém para a presença de Deus, não na casca, mas no profundo. Nós buscamos a presença aqui. O que mais um coração adorador se movimenta com o quê? Alguém que lembra-se daquilo que Deus fez. Um coração adorador lembra constantemente daquilo que Deus fez na vida dele. Daquilo que Deus tem mostrado. Daquilo que Deus transformou, abençoou. Um coração adorador não só se lembra, mas agradece. Dá graças a Deus pelo dia de hoje. Um coração adorador é agradecido. Antes de reclamar, ele agradece. Ele transborda gratidão. Ele se lembra todos os dias que você for reclamar, todos os dias que você estiver em um outro lugar, para e lembra do lugar onde Deus te encontrou. Ou melhor, o lugar onde você encontrou a Deus, porque Ele sempre esteve com você. É esse lugar. É sobre isso que um coração adorador vive e transborda e se move, esse movimento. E não só isso. Um coração adorador, ele contempla. Sabe os presentes? Ele contempla. Ele recebe. Ele sabe receber os presentes de Deus. Ele não fica negando aquilo que Deus tem para você. Não negue o que Deus entrega nas suas mãos, os presentes que Ele te dá. Mas não deixe de contemplar, não deixe de agradecer, mas não deixe de contemplar. Não deixe de louvar a Ele. Pegar aquilo que você recebeu e contemplar diante das pessoas, diante dos que estão perto de você. Essa semana,
A gente completou 10 anos que a gente mora na nossa casa hoje. A gente construiu a casa. Foi um tempo difícil de construção, mas a nossa casa foi um presente de Deus maravilhoso, que eu jamais imaginava que eu ia morar numa casa que eu construí daquela forma. Hoje, eu não penso exatamente assim, mas quando eu lembro do que eu tinha e do que eu podia ter na época, foi um presente maravilhoso, que assim, não é possível, está acontecendo isso. A primeira noite na casa foi maravilhosa, 17 de maio de 2013. Inesquecível, porque foi o dia que eu vivi um presente de Deus, o cheiro da casa naquele dia, eu lembro. Então essa semana eu fiz uma janta especial. Eu falei, a gente vai fazer uma janta especial. Por causa disso, por causa dessa data. Faz 10 anos que a gente mora aqui. Faz 10 anos que Deus nos deu um lar maravilhoso, cheio de bênçãos. E por que fazer isso? Porque hoje eu tenho filhos. Tenho 2 filhos. Eu e a Natália, a gente tem 2 filhos, o Davi e a Maitê. E é importante que eles aprendam também a contemplar aquilo que Deus deu. Quem dava as batalhas para Davi, quem era? Quem dava a vitória para Davi nas batalhas? Por que Davi investiu em adorar a Deus? Davi contratou levitas para adorar a Deus no templo, ou melhor, na tenda. Ele investia em adoração, porque à medida que ele investia em adoração, ele vencia as batalhas. Enquanto os outros reis investiam em armas, Davi investia em adoradores, em adoração. Então o que eu queria essa semana era, olha, vamos contemplar aquilo que Deus nos deu. É maravilhoso o que Ele deu. Vamos festejar o que Ele deu. Vamos olhar para isso como sendo, olha, Ele me deu isso, como Ele é maravilhoso, como eu tenho um coração grato. Quem tem um coração adorador, entende que é sacerdote aonde ele estiver. Sacerdote aonde você estiver. O que Davi faz ali? Na tenda, a arca no meio, os sacerdotes na presença de Deus. Todos eram sacerdotes, todos tinham acesso à presença de Deus. Todos podem ter acesso à presença de Deus hoje. Então, quando você entende que você é sacerdote e você é um ungido de Deus, você tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Coração de adorador não é só um coração que entende que tudo é Ele que nos deu, é Ele que faz, a presença dEle é tudo para nossas vidas, mas um coração adorador ora com autoridade e fala, minha vida está debaixo de Deus, e isso não pertence a mim, isso não pertence à minha vida, está anulado e quebrado. Eu declaro sobre a minha vida outras coisas que não são isso, eu declaro sobre a minha família bênçãos, pela autoridade que há no nome de Deus, porque eu sou o sacerdote, eu estou na presença que me permite ser um sacerdote. Não permita que a sua família, que a sua vida, que a sua casa seja conduzida por alguém que não seja você, como sacerdote, porque você está debaixo de um Deus. Se você entender que você é sacerdote, se você estiver na presença, você vai declarar, você vai vencer as suas batalhas, mas para vencer você vai guerrear. Declara isso sobre tudo que você vive, sobre o seu trabalho. Eu não admito isso no meu trabalho. Eu declaro sobre o meu trabalho isso, aquilo. Autoridade. A igreja de Jesus Cristo, aquela que está na presença, ela tem autoridade. Não perca a autoridade. Isso aqui não é coisa simples, gente. Eu vejo famílias perdendo a autoridade sobre a sua casa, escorrendo pela sua mão, aquilo que é de mais precioso. Eu vejo homens, eu vejo mulheres, eu vejo pai e eu vejo mãe, perdendo. Eu vejo o homem perdendo a autoridade sobre aquilo que ele faz, sobre o dia dele, sobre o acordar e o dormir. Quem governa a sua vida é um Deus, e você pode declarar isso sobre tudo que você vive. É sobre isso que Davi vivia. No momento em que ele é ungido, ele entende
aquilo que ele iria viver. E nenhum Golias pôde fazer com que ele entendesse algo diferente daquilo que Deus falou para ele. Nada atrapalhou ele viver aquilo que Deus colocou no coração dele. Eu queria que os músicos já subissem aqui, já começassem a se preparar, estou finalizando. O coração adorador. É dessa forma que a gente pode viver. E dessa forma que a gente vai viver como? Tendo a presença dele como algo mais importante. Como algo que vai conduzir a sua vida. Que vai direcionar os seus passos. Há uns 2, 3 meses atrás, deixa os músicos subirem, tá, gente? Fica aqui comigo, ó. A gente mudou as crianças de escola, e mudou para um método diferente na escola. Um método diferente, a criança precisa de uma adaptação. É normal uma adaptação ao método. Isso gera conflitos, gera dificuldades, né? E elas ficaram muito apreensivas quando foram fazer provas, que elas não faziam tantas provas na outra escola. Faziam, mas não da forma que iam fazer. Isso gerou um desconforto muito grande, né? E eu reuni eles. Uma vez, eu e a Natália também, a gente começou a declarar algumas coisas sobre a vida deles. Vocês estão estudando, vocês estão se preparando. Vocês são acima da média. Não se preocupem com o que vai acontecer. Vocês são acima da média. Vocês são acima da média. Vocês não são os melhores e os perfeitos. Não era isso que eu falava. Eu falava que vocês são acima da média. Por quê? Vocês estão se dedicando. Vocês têm um coração entregue. Vocês estão se esforçando. Eu perguntei para a professora se há esforço. Há esforço. Eu estou vendo isso. Então vocês são acima da média. E vocês têm um coração em Deus, eu falei para eles. E Deus vai honrar. E é isso que vocês vão carregar para onde vocês estiverem. Vocês são acima da média. É sobre isso. Não adianta a gente viver de uma forma para e declara. Para, assume a rédea e fala, não, está errado. Ah, mas eu sou... Não, você não é. Você não é ruim nisso. Você é acima da média. Sabe por quê? Se há esforço, se há dedicação, vai acontecer. Talvez não seja o melhor, tudo bem. Vai ser melhor em outras coisas. Mas isso é você viver a autoridade que Deus permite a gente. Isso é você viver algo que Davi está mostrando na prática, que quando ele abençoa, quando ele direciona, quando ele conduz, e quando ele fala, é dessa forma que nós vamos cultuar a Deus. É dessa forma que nós vamos entrar na presença. Sabe por quê, querido? É na presença dele que você é curado, que eu sou curado. É na presença dele que você recebe as bênçãos de Deus. É na presença dele que você é ensinado, que você recebe a sabedoria do Pai. É na presença dele que você é transformado. Se eu for contar para vocês tudo que Deus me transformou até chegar aqui hoje, eu fico a noite inteira, várias noites. O quanto que ele tem me transformado até hoje. Mas em que lugar há transformação? Na presença dele. Então o que nós vamos fazer agora, adorando a ele, não é só adorar, não é só cantar, mas estar atento ao que ele vai fazer em nosso meio. Busque a ele nessa noite. Como eu falei desde o início, eu creio que nós vamos viver nessa noite e pessoas vão sentir a presença de Deus como nunca sentiram. Entregue o seu coração, coloque ele a Deus, entregue a sua vida, o governo da sua vida, os seus desejos, que sejam um desejo. Davi desejava a presença, Davi desejava, quando Deus ia pedir alguma coisa, ele já estava fazendo. Davi estava no palácio, ele pensava assim, nossa, eu estou aqui nesse palácio, mas a presença de Deus está lá na tenda.
Ele desejava a presença, ele se incomodava em não estar na presença. Então, quando você chegar aqui domingo que vem também, e a gente começar o louvor, se coloque nessa presença, entregue a sua vida, faça dessas palavras que a gente vai cantar, oração com profundidade. Faça desse momento um derramar da sua vida, um se entregar. Porque é nesse lugar que você vai encontrar chaves. É nesse lugar que você vai ser curado de algo que você carrega desde criança, por exemplo. Que você vai ser sustentado. É nesse lugar que há sustento para a sua vida. O sustento não está em outra coisa, na comida que você compra, no salário que você ganha. O sustento está na presença. É esse lugar que Jesus veio restaurar. Quando Jesus vem, a palavra se fez carne. E Jesus vem mostrar que o templo que foi construído algumas vezes passa a ser nós. O templo pode ser as nossas vidas. As nossas vidas pode ser o habitar da presença de Deus. E é esse habitar que vai nos transformar. É esse habitar que Deus deseja desde a criação. É esse habitar que Deus quer descansar sobre a sua vida. Deus quer repousar sobre você, curando, transformando e por aí vai. Deus é maravilhoso, que bom que você está até agora aqui com a gente. E o desejo da Nova Estação é conhecer você, é estar perto de você, é se conectar como igreja. Então, para isso, comente aqui abaixo, interage com a gente, ou então, se você preferir, venha até os nossos cultos presenciais, aos domingos, 18h30, ou ainda a gente pode se encontrar nas células que acontecem semanalmente e que você pode, através desse QR Code, acessar como tudo isso funciona e estar perto com a gente. Desejo uma ótima semana. Até mais.